Dona- Retomando a nossa manhã, no nosso segundo momento, hoje, no dia 25 de julho, uma outra filosofia que foi chamada, demandada a se fazer presente através das inspirações e do estudo do professor Miguel Mafur, que é psicólogo, mestre em psicologia e doutor em psicologia social pelo Instituto de Psicologia da USP. Estudos pós-doutorais na Universidade Lateranense, em Roma, e membro do Serviço de Aconselhamento Psicológico da USP de 83 a 96. Professor associado do Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, de 1996 a 2016, e permanece lá como membro do Laboratório de Análise de Processos em Subjetividade. Atua e publica sobre plantão psicológico, pesquisa e publica sobre fenomenologia clássica, Russell e Stein, na psicologia. É editor sênior da revista Memorando, Memória e História da Psicologia. É membro do comitê editorial da coleção Obras de Edith Stein, da editora Paulus. Nos últimos anos, vem desenvolvendo o conceito de experiência elementar e suas implicações para a psicologia. Para além desse currículo profissional, eu tenho uma grande afeto e admiração pelo professor Miguel, porque foi ele quem me introduziu ao plantão. Eu fui a Belo Horizonte, tomamos umas cachaças, ele veio ao Rio falar com meus alunos, e a partir daí eu comecei a trabalhar no plantão escola. Então, sou muito grata a você, né? Ele tem o primeiro livro de plantão, foi publicado pelo Miguel, que organiza as experiências vividas em São Paulo, e depois ele escreveu no primeiro livro que eu organizei, Revisitando o Plantão Psicológico. Então, eu sou muito grata a você, Miguel, as suas ideias, a sua caminhada na psicologia, para mim, me iluminou muito. Meus alunos já te conhecem de nome, né? Porque eu sempre falava o que eu aprendi com você. Então, nós seremos agora brindados, né, com essa reflexão sobre Edith Stein, conceito de pessoa, a empatia e compreender a tendência atualizante preconizada pela ACP. Então, professor Miguel, como eu falei, você tem até por volta de uma das 13 horas, e você pode primeiro falar e deixar as pessoas perguntarem depois, ou abrir para comentários durante a sua apresentação. Fica a seu critério, tá bom? Muito obrigada, bem-vindo. Obrigado, eu fiquei muito contente com o convite, viu, Márcia? Acho que é uma oportunidade legal da gente se reencontrar e poder trabalhar junto, né? E queria parabenizar também a proposta do evento, que eu achei muito importante. Eu acho que é um marco na ACP, essa abertura a diálogo com muitos autores, com a identidade própria da ACP. Eu acho que isso é uma posição cultural muito importante. Me parece que está sendo um passo novo dentro do caminho da ACP. Queria parabenizar por isso. Ok. Então, a gente vai, nesse momento, tentar apreender as contribuições de Edith Stein significativas para a ACP, então, principalmente o conceito de pessoa, o conceito de empatia e a dimensão relacional das condições facilitadoras. Então, vou tentar primeiro pegar mais conceitualmente cada um desses três tópicos e, em seguida, a gente problematiza essas questões em relação à ACP e tentar compreender um diálogo desses dois caminhos. Para iniciar, eu queria passar o próximo para o próximo slide. Isso. Eu queria homenagear a Raquel Lea Rosenberg, foi a professora que foi grande divisora de águas do meu caminho na graduação, na psicologia da USP, e que definiu para sempre o direcionamento dos meus estudos, das minhas pesquisas e da minha atuação no mundo, eu diria. Raquel foi uma professora brilhante que marcou a vida de muitos de nós, e eu queria oferecer
esse dia de hoje aqui para ela. Então, o próximo slide vai trazer alguns dados do percurso intelectual de Edith Stein. Eu queria só ressaltar o fato de que ela, como aluna de graduação, ela quis montar um currículo que contemplasse os estudos de psicologia e de letras. E, num certo momento, ela estava um pouco descontente, porque ela achava que a psicologia estava trabalhando sem fundamentos. Ela não sabia exatamente com o que ela estava lidando. Então, ela, com muito jovem, já tinha essa preocupação e caiu na mão dela um livro de Russell e que ela ficou super encantada. Eu acho que quem já leu o Russell no original sabe o grau de dificuldade daquela leitura. Ela, no entanto, ficou muito vidrada com aquilo que ela estava lendo, reconheceu uma novidade cultural fundamental e foi atrás do Russell para conversar com ele e acabou mudando de universidade para se tornar aluna do Russell. Em seguida, ela se torna assistente do Russell e vai inclusive sistematizar o conteúdo de dois livros do próprio Russell, que é o Ideias para uma Fenomenologia Pura e uma Filosofia Fenomenológica. Os volumes 2 e 3 foram redigidos pela própria Edith Stein. O livro é do Russell, porque são a partir das anotações dele, ela redigiu o livro. O outro livro que ela redigiu também são Lições para uma Fenomenologia da Consciência Interna do Tempo. Então, para dizer que nível de participação ela teve, de colaboração e de estudos absolutamente junto com Russell. Isso vai definir para sempre o caminho cultural dela, embora ela amplie mais tarde os estudos de Tomás de Aquino e vai fazer trabalhos que comparam Russell com Tomás de Aquino, mas ela permaneceu sempre com uma grande fidelidade metodológica com Russell e permaneceu em relação com ele a vida toda. Para ter uma ideia dos temas que ela utilizou, que são importantes para a gente da psicologia, eu vou citar o título de alguns livros. Mas é importante ressaltar também que Russell tratou bastante da psicologia, mas era um tanto marginalmente. A preocupação dele era sobre o fundamento da ciência. E como a psicologia estava muito em moda, estava sendo muito discutida, ele usava muito exemplo da psicologia para discutir o fundamento da ciência e criar um método novo de fazer ciência, que é a fenomenologia. No entanto, Edith Stein é a fenomenóloga de tradição russeliana que enfrentou o tema da psicologia mais diretamente, como objeto. Ela estudou a psicologia. Ela enfrentou mais diretamente do que o próprio Russell o tema da psicologia, o que para nós, psicólogos atuais, é muito importante, inclusive, para ter acesso à fenomenologia clássica. Então, olha os títulos que ela de livros que ela organizou. Ela escreveu mesmo, né? Como contribuição dela. Psicologia e Ciências do Espírito. Ciências do Espírito seriam as ciências humanas, né? E ela vai dizer, ela vai mostrar, documentar por que a psicologia ela está tanto na ciência natural quanto na ciência do espírito. Ela tem essa duplicidade e vai tentar definir, então, contribuir com qual é o campo próprio da psicologia, com aquele fundamento que ela sentia falta no tempo que ela era estudante. Depois, ela escreveu em seguida uma pesquisa sobre o Estado. Qual é o fundamento do Estado?
Agora, você pensa que ela está na Alemanha no período em que o nazismo já começa a se estruturar. Então, olha que importante. Ela está fazendo fez uma pesquisa para entrar no programa de pessoa, para definir os fundamentos da psicologia e logo se preocupa com a situação do Estado. Então, veja que a concepção dela de pessoa e de psicologia não está fechada no invólucro, mas está preocupada com a totalidade, né? Inclusive, ela está preocupada com a organização social do Estado, que dá horizonte para a vida humana, né? Ou dificulta o horizonte da vida humana. Então, tem um posicionamento político, tem uma abertura cultural, sem perder de vista os grandes interesses dela. Então, isso ajuda a gente a entender que tipo de fenomenologia eles estavam fazendo, né? Outro, outros livros que são muito importantes para nós Potência e Ato, eu vou trazer algumas passagens desse livro dela, Introdução à Filosofia, e um que é particularmente importante para nós da psicologia, que é a estrutura da pessoa humana. Ela se converteu, ela era judia, se converteu ao catolicismo nesse processo de participação no grupo do Russell, onde encontrou pessoas intelectualmente abertas e que tinham uma vivência religiosa, que foi um questionamento, colocou um questionamento para ela. E quando, em 1933, o nazismo toma o poder total na Alemanha, ela foi proibida de ter qualquer participação pública na sociedade. Então, ela não podia mais fazer as conferências que elas estavam fazendo em toda a Europa, ela não pode mais fazer, né, dar aula nos institutos que ela estava dando aula, e ela então resolve se tornar uma monja de clausura carmelita. No entanto, ela não parou de escrever e produzir em termos de filosofia. Ela escreve algumas coisas religiosas, mas escreve também, continua também uma releitura de todo o trabalho intelectual que ela fez ao longo da vida. Eu tenho esse livro, que talvez seja o mais importante dela, mais completo dela, que é Ser Finito e Eterno. No tempo do nazismo, os judeus eram perseguidos. Edith Stein foi perseguida mesmo depois de ter se tornado monja de clausura, e morreu em 1942 na câmara de gás em Auschwitz-Birkenau. Logo depois, em 1950, ela morreu em 42, em 1950 já nasce uma coleção na Alemanha para reunir todos os trabalhos dela e cuidar das edições e divulgar todos os trabalhos. No ano 2000, essa coleção toma um outro fôlego, tem um trabalho ainda mais sofisticado e se torna referência para todas as traduções no mundo todo. E em 2018 começa no Brasil a coleção Obras de Edith Stein, da editora Paulus. Então, só para a gente ter ideia que a gente está lidando com uma autora originalíssima, totalmente vinculada à filosofia clássica, com a metodologia de Russell, com contribuições bastante originais também, mesmo em relação ao Russell, e que participou do seu tempo de maneira radical, inclusive na morte, né? Vamos passar ao próximo slide. Vamos começar, então, a discutir o conceito de pessoa. Edith Stein aponta que a pessoa é constituída da corporeidade, da psique e também de uma dimensão que ela chama
do espírito. Esse nome é meio complicado para nós, mas na época era absolutamente normal chamar uma dimensão mais cultural de dimensão do espírito. E ela vai, porque estava preocupada com o fundamento de tudo isso, ela vai definir qual é a característica fundamental de cada um. Com a corporeidade, a gente participa de toda a natureza, porque nós somos influenciados do ponto de vista corpóreo, como qualquer coisa que está no mundo é influenciado por força, por temperatura, por qualquer dinâmica corporal, qualquer dinâmica física. A dimensão psíquica, ela mostra como nós, participando também do mundo animal, quer dizer, os animais também têm vida psíquica. Nós também temos vida psíquica ligadas ao mundo de reações a tudo o que nos afeta. Nós temos uma elaboração sobre tudo que nos afeta, que é diferente de qualquer objeto. O mundo animal é um mundo em que ele pode lidar com o seu mundo. Os animais não só têm alguma reação com aquilo que o afeta, mas ele também lida com o ambiente. Ele se movimenta, ele utiliza do ambiente em função das suas necessidades. Mas a gente está ainda nesse nível, no nível da reação. Quer dizer, a dimensão psíquica é o nível em que tudo que chega a nós produz um movimento, seja um movimento psíquico, seja um movimento corpóreo, e tem algum nível de elaboração imediata por reação. Mas a dimensão do espírito é, é a dimensão propriamente humana e é a dimensão em que a gente não apenas responde a provocações, mas a gente elabora as nossas reações e a gente propõe algo. A gente não só ocupa o espaço, mas a gente cria o espaço onde a gente vive. Então, como atividade do espírito, a gente não só reage, a gente cria com sentido. E isso é muito importante porque aparece imediatamente no conceito de espírito, diferentemente do que a gente imagina, de pensar um mundo espírito como um mundo, como uma alminha, né? Como uma coisa da pessoa voltada para si mesma. E ela está falando exatamente o inverso. Ela está falando porque a gente tem essa elaboração própria, é que a gente constrói o mundo que nos afeta. Então, em termos de psique, a gente é afetado pelo mundo. Em termos de atividade do espírito, a gente coloca elementos culturais no mundo e é afetado por esse mundo cultural. Então, o mundo se torna outra coisa para nós, embora a gente compartilhe do mundo dos animais e do mundo de qualquer objeto físico. Então, corpo, psique e espírito. O importante é que, do ponto de vista humano, essas, é, é, essas três dimensões, elas não são separadas, elas não podem viver separadas, elas estão absolutamente integradas. De modo que não é que nós temos um corpo e uma psique que se agrega, ou o espírito que se agrega. Não, o nosso corpo é um corpo de pessoa. A nossa psique é psique de pessoa. E o nosso espírito é caracteristicamente atividade e dimensão de pessoa.
Então, tem aí uma unidade entre essas três dimensões. Nós vamos falar um pouco mais daqui a pouco sobre isso. Um aspecto importante é que no livro Estrutura da Pessoa Humana, metade do livro é sobre comunidade. Olha que interessante, nenhum de nós tende a pensar assim, mas falar na estrutura própria da pessoa inclui a comunidade. Quer dizer, quando a gente fala pessoa, a gente não está falando só dessas dimensões do indivíduo. A gente está falando da pessoa se posicionando no mundo cultural, sobretudo no mundo com outras pessoas. E o que se cria, a estrutura que se cria a partir do encontro com o outro, faz parte da estrutura de pessoa. Isso é tão importante que a gente pode pensar que um bebezinho que não é acolhido no mundo humano, ele não se desenvolve. Ele não se desenvolve nem do ponto de vista corpóreo. Quer dizer, uma coisa importante atualmente nos hospitais com os bebezinhos prematuros é permitir que a mãe tenha relação com o seu bebê, porque isso altera toda a possibilidade de recuperação corporal daquele bebê. Uma criança desnutrida, do ponto de vista grave, quando ela come, ela não consegue mais absorver o alimento que ela come. Se ela perde a relação com pessoas significativas, ela não consegue digerir o próprio alimento, do ponto de vista físico. Quer dizer, a comunidade, o participar da vida com o outro, ter uma, uma, um campo de vida com o outro, para o outro e com o outro, é fundamental para o corpo, para a psique e para o espírito. É fundamental para a pessoa, faz parte da estrutura. Em certas condições, nós não viveríamos do ponto de vista orgânico, porque tudo isso é integrado. Então, é interessante que, em geral, a gente considera a importância da comunidade como algo posterior, né? E ele está mostrando que ela é fundamental como estrutura da pessoa. Outro tema importante para pensar a formação da pessoa é o conceito de alma, que é outro conceito que para nós é difícil, porque a gente pensa imediatamente a alma como uma coisa religiosa. Não é assim na tradição clássica, e tanto Russell quanto Stein, quanto Jaspers, criticavam o fato de que a psicologia tinha abandonado o conceito de alma, e eles problematizavam, já percebiam que isso ia levar a um comprometimento da concepção de liberdade. Vamos tentar entender. O conceito de alma é um tanto difícil, mas, assim, em linhas gerais, significa um dinamismo próprio do sujeito, responsável pela formação. Existe em cada ser, pelo menos dos seres, dos vegetais, animais e seres humanos, existe um dinamismo que faz com que a estrutura física, até química, se articule de um certo modo bem específico. Então, vamos dizer assim, a gente pode buscar dar um adubo lá para uma planta. Isso vai fortalecer a planta, mas vai fortalecer a planta no seu dinamismo próprio. Quer dizer, eu posso dar o mesmo alimento para a planta, para uma margarida ou para uma palmeira.
a margarida vai crescer como margarida. E a palmeira vai crescer como palmeira. Por quê? Eles estão pegando os mesmos nutrientes. Por quê? Porque elas têm um processo que é chamado de alma, que se manifesta como um ímpeto, uma força vital, mas é um processo integrativo que constitui aquele sujeito. Do ponto de vista humano, a alma nos constitui como corpo, como psique e como espírito humanos. Então, um animal, você pode trabalhar para dominar certos instintos, deixar mais amansado ou deixar um cão mais bravo, porque vai cuidar do terreno da sua casa. Mas você não consegue modificar de jeito algum o fato dele crescer como um cachorro. Quer dizer, isso é intrínseco. E a estrutura de desenvolvimento, a estrutura de formação é dado por essa dinâmica, por esse ímpeto que é chamado de alma. Então, existe uma alma vegetativa, que é que a gente compartilha com as plantas. Existe uma alma animal, que a gente compartilha com os animais, porque nós também somos animais, a gente também se forma como psique, como corpo, a gente se estrutura também do ponto de vista animal, mas nós temos uma alma humana. O que volta àquele tema. Nós somos corpo, psique, espírito de pessoa, não um corpo genérico que depois se agrega mais ou menos artificialmente em uma dimensão cultural. Por que que isso é importante? Porque, do ponto de vista da alma e da formação, ela não se forma apenas do ponto de vista humano genérico, mas ela se forma também como um eu. O meu corpo carrega as marcas do meu posicionamento no mundo. Eu tenho marcas na testa, no rosto, cada um de nós tem, porque as nossas tensões, nossos posicionamentos próprios da minha pessoa estão presentes na minha corporeidade. São visíveis na minha corporeidade. Tal é a unidade entre esses elementos todos. Então, a alma é a responsável pela formação humana, mas ela é responsável pela formação pessoal. É por essa formação tão pessoal que a gente pode chegar a falar em eu. Agora, uma característica importante do eu é essa frase que ficou famosa de Stein, que vai ser retomada por ela em muitos textos, que o eu se manifesta como abertura para dentro e para fora. O eu é essa síntese de corpo, psique e espírito de forma única e irrepetível e participa dessa forma única e irrepetível da comunidade. É porque ele tem uma forma própria de posicionamento no mundo e de sensibilidade e de desejos e de horizontes, é que ela pode participar como construtora das relações em que ela vive e estabelecer relações que chegam a formar um corpo. Então, veja, isso aqui tem muitas consequências, porque a gente costuma, na nossa tradição ocidental, pensar, não só ocidental, mas como é a nossa, né, vamos pensar nela, pensar no eu através da interioridade.
A gente se localizar na interioridade para a gente colher o eu. Ela diz, claro, isso é totalmente necessário, sim, mas isso é uma parte do processo. Então, nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco. Quer dizer, a abertura própria do eu é a abertura para dentro e para fora. Como é que ele poderia ser, como é que a comunidade poderia ser forma da nossa parte da nossa estrutura de pessoa se se a gente não tivesse aberto para o outro, né? Quer dizer, não teria sentido, não poderia ser, né? Então, nós vamos ver daqui a pouco um pouco mais sobre a importância dessa questão da abertura para dentro e para fora. Vamos passar para o próximo slide. Aqui a gente tem uma citação, um texto literal da própria Edith Stein, que ajuda a gente a entrar nesse tema. O ser humano é um organismo como a planta e o animal, e além disso tem em comum com este último animal, a sensibilidade e o prolongar-se além de si mesmo, em ações que são reações frente às impressões externas. A interioridade, porém, não se reduz à do animal. A alma humana é, em um sentido novo, voltada para o interior e aberta para o exterior. Isso não somente quando se dá conta de si mesma, mas sendo cônscia da clareza, em clareza intelectiva, cônscia de si mesma, do seu ser delimitado em si e também de tudo o que seja diferente. Tá claro, né? Dizer, a alma humana, ela compartilha de todas as outras modalidades de alma, mas tem essa característica fundamental do modo com que ela tem adentra em si mesma e sai de si mesma e se volta para o mundo. Vamos ver o slide seguinte. Para que a gente possa pensar essa unidade tão grande de todas essas dimensões tão diferentes, Edith Stein concebe o conceito de núcleo da pessoa. Na verdade, Russell já falava em núcleo da pessoa, mas ela fala de uma maneira original. Ela aborda, descreve, capta o núcleo da pessoa de um modo que tem mais importância para a gente da psicologia. O núcleo da pessoa seria a alma da alma. Seria uma ancoragem em nós mesmos. Aquela dinâmica, aquela força vital que organiza tudo em nós de modo que se constitua um eu, junto com a corporeidade, junto com a psique, ela poderia ser um tanto aleatória, não? As experiências que a gente tem do mundo poderiam nos dispersar. Porque a gente tem tantas experiências diferentes e o resultado não é uma fragmentação. É porque há em nós uma ancoragem em nós mesmos, que é o tal de núcleo da pessoa. Esse núcleo é o responsável pela integração de todas as dimensões. É por causa desse núcleo que o nosso eu está presente em tudo que a gente faz, está presente em tudo que a gente vivencia. Então, é uma ancoragem que integra todas as dimensões
dá uma identidade de eu para tudo que a gente vive, então afasta uma ideia de relativismo. É o campo onde que justifica que se expresse no eu uma originalidade, há um caráter único e irrepetível, e a alma, ela chama de alma da alma, porque esse nível tão radical de ancoragem chega a formar a nossa própria alma. E chega a possibilitar que a gente construa relações com os outros, colocando algo de nós e, com isso, construindo o mundo. Então, veja que a dimensão totalmente pessoal e a dimensão do mundo, na comunidade, ou mesmo na sociedade, elas não são distintas. É porque eu tenho clareza do meu eu, é que a relação com o outro se torna relação comunitária, e essa relação comunitária pode me afetar. Então, olho aberto para dentro e para fora não são duas dimensões separadas, elas são integradas. O se voltar para fora resulta em maior realização do próprio eu. Não são processos distintos. Eu não volto para fora para observar algumas coisas, mas o meu eu está só na minha interioridade. Não, o meu eu está presente na relação que eu construí. Está presente nos desejos que eu tenho em relação ao mundo. Está presente na admiração que eu tenho de uma experiência de justiça. Então, a vivência do eu é algo, a Wittgenstein está nos ajudando a reconhecer, é algo muito mais alargado do que a minha individualidade. Por isso, ela fala em conceito de pessoa, e não de indivíduo. Porque o conceito de pessoa inclui essa tomada de posição no mundo, a construção de um mundo que depois vai ser responsável por me sustentar como pessoa e vai me alimentar como pessoa. Então, vamos ver o próximo slide. Uma questão fundamental para Wittgenstein é a questão da liberdade. Pensa, ela está trabalhando essas questões de pessoa ligada à comunidade, à sociedade, ao Estado, no momento que o nazismo vai crescendo. Então, tematizar a liberdade e que integra o posicionamento da pessoa com a estrutura do mundo é fundamental. Olha que interessante esse trecho da Edith Stein. Liberdade significa, primeiramente, a possibilidade de passar por meio de si mesmo, do modo de ser inferior ao superior. Significa que, além disso, a possibilidade de passar da forma originária da consciência, a que pertence momentaneamente o ser da pessoa, a uma outra, a um ato particular de reflexão, no qual a pessoa aparece diante de si mesma e no seu ato. E, finalmente, significa a possibilidade de entrar com mais ou menos de substância própria na atualidade mutável e determinar esta atualidade por meio de uma escolha entre as possíveis espécies acidentais.
esse final é mais difícil, mas ela está dizendo o seguinte, no final, né? A liberdade é o fato de ir por si mesmo a uma provocação. Está no começo isso aqui, ó, no começo dessa estação. A gente pode ir por si mesmo, dando um passo para uma complexidade maior que a gente adverte no mundo e em nós mesmos. A gente pode ter uma experiência afetiva. Você pode ficar no nível da provocação sensorial e alimentar isso e curtir isso, ou você pode, mas essa experiência tem também um convite para uma dimensão superior. O tipo de relação que você instaura com aquela pessoa com a qual você tem uma provocação afetiva. Então, a liberdade é o fato de você poder ir de um nível para o outro por iniciativa própria, por você mesmo. Depois, significa, a liberdade significa ganhar capacidade de lidar com o que está além de você, com uma capacidade de reflexão que esse lidar com algo que está além de você esclarece sobre você mesmo. Claro, na relação afetiva isso é evidentíssimo. Como você lida com aquele outro que te provoca afetivamente esclarece sobre você. A gente tem muito mais clareza sobre nós mesmos aceitando a relação com aquele outro do que ficando sozinho. E isso é liberdade, porque é não ficar preso em si mesmo. E a terceira, que eu acho muito importante, eu escrevi um artigo sobre isso, depois eu falo, cada momento a gente pode colocar mais substância pessoal no ato que a gente realiza. A gente, um ato, qualquer ato que a gente realiza, pode ter mais presença do meu eu ou menos. A liberdade é que haja mais presença da minha substância pessoal no ato que eu realizo. Cada um de nós, todos nós, já fizemos a experiência de ler, de estar estudando, você lê uma página inteira e daqui a pouco você se dá conta que você não estava ali. Você leu, você fez uma atividade intelectual sofisticada, mas você não estava ali. Tinha pouca substância pessoal. É pura liberdade. É você que coloca. Não é o livro que puxa a tua atenção. É você que coloca. Você que coloca o seu eu no seu ato. Então, existem muitas espécies acidentais. Eu posso estar encontrando, ao acaso, milhares de coisas. Elas podem ter a ver comigo, mecanicamente, muito pouco. Elas vão ter mais a ver comigo o quanto mais eu coloco a substância pessoal no ato, qualquer ato. Seja a visão, seja ouvir alguma coisa, seja construir a relação com alguém. Eu vou falar disso daqui a pouco na relação terapêutica. Então, o próximo slide.
Ainda no conceito de pessoa, a importância do fato de que a comunidade, a gente já falou um pouco disso, né? Que a comunidade faz parte da estrutura. Agora, essa comunidade, ela é feita pelas tomadas de posição nossa diante do outro. Ela não é mecânica. A comunidade não cai em cima da nossa cabeça. Ela não nos envolve à força. A comunidade, ela precisa da nossa liberdade, como a gente estava falando agora há pouco. Eu posso ficar no nível disperso, como aquela leitura da página do livro, ou eu posso me relacionar construindo e sendo afetado pela comunidade. Edith Stein fala, inclusive, que isso que se constrói como comunidade, ela tem uma força própria. Ela chega a falar que, como é construído pelas pessoas, essa entidade chamada de comunidade tem, inclusive, uma personalidade. Ela tem características pessoais. E a comunidade tem a força de sustentar as pessoas. As mesmas pessoas que precisaram tomar posição para construir a comunidade podem ser sustentadas pela comunidade. Aquela pessoa que colocou substância pessoal nas relações e construiu relações significativas, no momento seguinte ela pode estar tão preocupada, sei lá, com uma doença ou com uma crise social ou com alguma coisa que, que começa a ficar dispersa. Isso poderia dispersar a sua própria pessoa, mas o fato de estar participando de uma comunidade com as características pessoais que ela ajudou a construir, essa própria comunidade sustenta, ajuda a pessoa a não se perder naquelas suas preocupações, na sua dispersão. Então, veja que a comunidade é mesmo parte da estrutura da pessoa. E, e não é só uma espécie de teste projetivo, não é só que na comunidade a gente percebe como a pessoa é, não é exatamente isso. É que viver em comunidade, nós podemos ser mais nós mesmos. Podemos exercer com mais tranquilidade aqueles atos de liberdade que a gente viu agora há pouco. Então, o nosso olhar sozinho é uma instância mais básica, mais simples. E o nosso olhar, a partir de uma relação construída, é, é, é um ganho para o meu próprio olhar. É, é um crescimento da minha posição humana única e irrepetível. Então, não tem primeiro a pessoa, depois a comunidade. Tem esse processo mútuo, contínuo. Vamos ver uma outra leitura da própria Edith Stein no slide seguinte. Essa passagem se refere à importância da nossa abertura para o mundo objetivo. A gente estava falando da importância de um mundo cultural. Esse mundo cultural tem uma objetividade também, né? Então, olha, a abertura de um sujeito espiritual a um mundo objetivo é uma abertura constitutiva, ou seja, é uma abertura que me forma, que me constitui como pessoa. A abertura do sujeito espiritual, não qualquer abertura, não qualquer enrosco de relação, de um sujeito que toma posição própria, que se liga a conteúdos
culturais. A abertura de um sujeito espiritual ao mundo objetivo é uma abertura constitutiva. A vida espiritual é intencional e essa intencionalidade não é completamente indeterminada. Mas desde logo, ou seja, assim que o eu espiritual se desperta para a vida espiritual, é uma intencionalidade formada com certos traços fundamentais universais. Olha só, nós temos em nós certos traços universais que nos associam ao humano de todo lugar. Não é uma construção artificial a posteriori. A nossa abertura para o mundo objetivo está marcada por traços fundamentais, universais, que estão em nós. Por isso a gente fica marcado por uma pessoa que tem um posicionamento autêntico. Porque a autenticidade é um valor universal. É um traço que para nós é, desde partida, fundamental. A não ser que a gente passe por cima de nós mesmos. Nós ficamos maravilhados com a beleza. E isso marca a nossa pessoa e marca a nossa relação com o mundo ou com a outra pessoa. E a beleza é um traço universal. Todas as culturas problematizam a questão da beleza. Se interessam pelo tema da beleza. Ou traços de justiça, o fato de se ver injustiçado ou se perguntar sobre o porquê de certas experiências que nos parecem injustas. Quantas vezes a gente ouve na clínica, né? A pessoa que fica doente e se pergunta, por que comigo? Quer dizer, essa pergunta não tem uma resposta médica, não tem uma resposta de causa e efeito por alguma explicação mágica. É, é, um, é uma exigência de justiça que aparece como traço universal. Então, naquilo que a gente vive as questões acidentais, nós lidamos com ela, acidental como, por exemplo, ficar doente, nós lidamos com ela com traços universais. É pela via fundamental da intencionalidade, atenção entre sujeito e objeto, que as características da consciência correspondem às categorias objetais, de modo que as formas da consciência originalmente universais se acrescentam lentamente sempre mais aquisições. É vivenciando esses traços universais na nossa experiência é que a gente pode crescer na consciência de tudo e enriquecer a nossa própria posição continuamente. Esse está mais presente na vida da gente do que a gente imagina. A gente, por exemplo, acho graça disso. A gente, por exemplo, comemora aniversário apagando uma vela. E é interessante o fato de que soprar a vela é tomado por todos com grande alegria.
e bate palma e grita, que bom, e comemora que a pessoa apagou a vela, mas não comemora que a pessoa apagou a vela. Comemora que tem um ímpeto de vida no hálito que é dela, que tem força, que se faz presente. Então, olha que bonito. O que a gente está vendo é um ato simplicíssimo, mas o que ele revela é algo de universal. É a beleza da vida acontecendo. Então, a pessoa faz a coisa mais simples do mundo, que é apagar uma vela, mas o que a gente colhe ali não é o apagar a vela, a gente colhe a vida se manifestando no mundo. E é engraçado que a gente vive essa alegria antes de refletir sobre ela. Antes de se dar conta por que que a gente fica contente e aplaude e espera com a expectativa de ver aquele ato simplicíssimo. Porque a gente está ligado a grandes questões, nos gestos mais simples. E isso é por isso que a gente cresce com a experiência. E é por isso que a experiência não nos fragmenta, mas a gente elabora tudo que chega novamente de um modo que as questões que têm valor, as questões são significativas, as questões que nos são caras do ponto de vista pessoal, ou que são caras por causa de uma relação com alguém, tudo isso vai formando uma unidade própria, única da minha pessoa. Então veja que isso é produto dessa abertura constitutiva da nossa relação com o mundo, inclusive com o mundo objetivo. Bom dia, Miguel. Com licença, meu caro. Eu não sei se você consegue ver aí do slide, mas eu tô vendo a Fernanda com a mãozinha levantada aqui. Também não sei se agora tem um espaço para Eu não estava prestando uma atenção. pergunta. Sim, podemos ver. Você quer fazer também uma pergunta, Bernardo? Você está chamando a atenção para a Só me Fernanda. chamou a atenção mesmo, assim. Eu quero fazer um Tá, monte de perguntas, na verdade, assim, tá, mas eu vou acumulando elas para depois, porque tá, aos tá poucos as bom. coisas estão encaixando. Ótimo. Fernanda, então vamos ver. Bom dia, desculpa interromper, Você foi mas salva pelo Bernardo. eu fiquei quietinha porque eu não sabia se interromper alguma coisa importante. Mas Tá, é vamos lá. porque essa minha pergunta já é a segunda vez que ela vem, de diferentes formas que você vem trazendo. É, essas questões que você fala sobre o que ligam as pessoas, né, tem a ver com a questão da formatividade que o Rogers traz. Queria saber se eu estou pensando corretamente ou se eu estou blefando. Só Sim, isso mesmo. a gente vai falar com algumas questões em relação a como é que isso aqui ressoa na nossa compreensão sobre o processo do Rogers. Nós vamos chegar lá. Vamos fazer o seguinte: quando a gente chegar lá para fazer essas questões do Rogers, você entra de novo com essa pergunta. Aí eu termino de falar de Edith Stein e a gente vai entrar nesse diálogo com o Rogers. Pode ser? Sem problema, com certeza, sem Beleza. problema. Então você não deixa esquecer, tá, Fernando? Beleza. Vamos passar para o próximo slide. Eu trouxe um depoimento de Eti Elizum, que é uma judia que também morreu no campo de concentração. Inclusive, no diário dela parece que ela encontrou Edith Stein no campo de concentração. Ela escreveu um diário por 2 anos, já grande parte desses 2 anos em contato com o campo de concentração. Ela tem esse trechinho do diário que eu acho bem importante para mostrar essa relação
de abertura, de vivência psíquica pessoal, abertura para o mundo e abertura para si mesmo, e abertura para o mundo que significa um avanço do, pra, do seu próprio processo pessoal, né? Então, acho esse trecho ilustrativo, assim, né? Certamente ela não estava discutindo essas questões teóricas, uma reflexão que ela fez lá no diário dela. Tinha perdido o sentido da vida e o sentido do sofrimento. Tinha a sensação de sucumbir sob um enorme peso. Mas também aqui resistia a algo, pelo que, de repente, se me tornou possível continuar. O trecho está traduzido em português de Portugal, fica meio estranho, mas o conteúdo é bom. Se tornou possível, resistiu a algo que tornou possível continuar, mais forte do que antes. Tentei encarar o sofrimento da humanidade de perto e tentei explicá-lo honestamente a mim mesma. Ou melhor, algo, olha que legal, algo em mim explicou-me. Apareceram respostas a muitas perguntas desesperadas. O grande absurdo deu lugar a um pouco mais de ordem e coerência, e eu consegui continuar. Foi novamente uma luta breve, mas intensa, de onde saí um bocadinho mais madura. Eu queria pontuar como ela tem um sofrimento psíquico de estar vivendo no campo de concentração, como ela, num certo momento, se posiciona como um sofrimento coletivo, como um drama da humanidade, e a gente faz isso o tempo inteiro, né? A gente está preocupado com a crise do ambiente, está preocupado com a guerra num lugar e em outro, e depois a gente começa a pensar, mas a humanidade... Quer dizer, esse se colocar a partir de dramas localizados, se colocar no nível macro e no nível, como é que era a expressão que estava lá? Dos traços fundamentais universais, nos dá condições de elaborar não só do ponto de vista do que está acontecendo com a humanidade, mas enquanto eu faço isso, eu tenho um ganho do meu posicionamento em relação a esse drama. Então, veja, essa abertura para fora, a partir de uma questão significativa pessoal, a partir de um sofrimento íntimo, essa abertura para fora leva a relações significativas com o outro, que resulta num amadurecimento de si. Olha como a abertura para dentro e a abertura para fora, elas se apoiam uma à outra. Uma leva a outra. Como a gente precisa aprender, né, a não ter medo de se voltar para o mundo, né? Não ter medo de que a gente se volta para o mundo porque é a partir de algo significativo para nós. Então, a gente deixaria de levar em consideração o nosso próprio drama se a gente não se voltasse para esse horizonte mais universal. Então, veja que essa abertura para dentro e para fora são duas dinâmicas que ambas são constitutivas do nosso ser e são constitutivas do mundo. Porque Etia Lizum
que nos comunica a sua experiência, contribui com a gente, contribui com muitas pessoas muito depois dela ter morrido, não é? Ela está interferindo no mundo com o seu drama a partir do modo com que ela lidou com o seu drama pessoal. Eu acho isso muito significativo, muito importante. Vamos passar para frente, vou entrar diretamente sobre o tema do conceito de pessoa. Não, conceito de empatia. Então, um pouco mais rápido, senão não vai dar tempo. Como Edstein está preocupada com qual é o fundamento das grandes experiências, ela também faz isso com o tema da empatia. Aliás, era meio um gênio, né? Ela falou para o Russell que o tema da empatia não estava suficientemente justificado em termos de fundamento nos livros dele e resolveu fazer sua tese de doutorado sobre empatia. E ela chega a esse elemento fundamental. A empatia é o reconhecimento de outra pessoa como outro eu. É o reconhecimento de que o outro é um eu, assim como eu sou um eu. E ela vai dizer, vai mostrar, vai documentar que é esse ato, que é da empatia, é pré-reflexivo, ele é imediato, ele é intuitivo. Se eu bato os olhos num ambiente, ela cita um exemplo, você bate os olhos no auditório e você diz imediatamente, está vazio, ou seja, não tem pessoa nenhuma, ou está ocupado por pessoas. Quer dizer, é intuitivo. O ponto de referência do reconhecer a pessoa é imediato, é pré-reflexivo, é o modo com que a gente entra no mundo, a gente se organiza, antes de decidir sobre isso. Isso é muito importante, porque o preconceito, o não considerar o outro como pessoa, para eu afirmar isso, eu tenho que passar por cima da experiência que eu já tenho. Eu tenho que fazer, em certa medida, violência comigo mesmo, além de fazer violência com o outro. Porque a evidência de que o outro é um eu, que o outro é pessoa, é, é imediata. O resto são consequências que eu posso e devo tomar em consideração. Então, a apreensão do conteúdo, ele é secundário. A apreensão do conteúdo da experiência do outro, que é o que a gente costuma falar de empatia, na verdade é o produto secundário, ele vem depois da empatia. Eu posso me sintonizar reflexivamente, a posteriori, baseado no, no, no ato pré-reflexivo e intuitivo que eu já tive. Então, isso tem muitas implicações éticas, né? Porque não é uma arbitrariedade considerar o outro como pessoa ou não. Não é uma. Não dá para ser uma decisão nossa, porque a gente entra no mundo já apreendendo o outro como pessoa. Eu preciso negar a minha própria experiência para negar o outro. Uma outra consequência é essa frase que está no final aí. Se há reconhecimento primário e intuitivo do outro como pessoa, considerá-lo como pessoa requer atenção
as suas tomadas de posição autênticas. Então, se eu considero que o outro é pessoa, eu preciso prestar atenção no modo com que ela toma posição, porque é ali que eu apreendo o ser pessoa dela, quando ela se põe no mundo, quando ela toma posição em relação a um drama pessoal, ou a um pessoal dela, ou a um drama comunitário, ou um drama do outro. O modo como a pessoa toma posição em relação àquilo que acontece expressa o seu ser pessoa. Então, é um dever que a gente preste atenção, a não ser que a gente abafe a experiência que a gente já teve de que ela é pessoa. Então, prestar atenção, isso também é cheio de consequências, nós vamos ver agora em relação ao Roger. Prestar atenção na pessoa é prestar atenção nos modos com que ela toma posição autêntica. Às vezes a gente acha que prestar atenção na pessoa é o modo com que ela sente. Sim, cada um sente de modo próprio, pessoal, mas ela expressa o seu ser pessoa na resposta a isso que ela sente, que é a tal da alma humana que a gente falava no início, né? Então, isso é uma dica muito importante para a gente, do ponto de vista de acompanhar alguém, do ponto de vista educativo, do ponto de vista clínico, né? Terapêutico. E acompanhar o outro é acompanhar as tomadas de posição. Porque ali está o campo livre, e então o campo mais propriamente pessoal. Então, mais para frente. Então, a gente falou que ia falar sobre o conceito de pessoa, sobre o problema da empatia e sobre as condições facilitadoras, apontando a dimensão relacional. Quer dizer, como ele está em mostra que nós somos pessoa e que isso significa que a dimensão comunitária é constitutiva da pessoa, então eu queria mostrar como as condições ou sim, as condições facilitadoras para a elaboração da experiência pelo outro está que são a congruência do terapeuta ou do educador em relação ao outro, a consideração positiva e incondicional e a compreensão empática, todos eles, ele apontar que todos eles têm uma dimensão relacional. Por quê? Porque a congruência do terapeuta, por exemplo, se refere à congruência dele em relação à própria vivência. Mas o que o Roger está dizendo é que isso constitui o campo de relação. Que com isso é com isso que eu entro em relação com o outro. É com isso que eu me apresento para o outro e participo da vida do outro. Ou isso gera confusão, né? Para si mesmo, vai dificultar compreender os processos, por parte do terapeuta, por exemplo, mas também a congruência afeta o campo psíquico do cliente, que passa a ter mais condições de ter clareza consigo próprio. Então, a congruência se refere do sujeito a si, para consigo mesmo, mas ele está aí presente como condição facilitadora, justamente porque esse se voltar para si
com a autenticidade da congruência, constrói um campo psíquico, constrói uma comunidade. Então, é totalmente relacional, mesmo que esteja falando sobre si mesmo. A consideração positiva incondicional, a mesma coisa. Ou ela é uma bandeira artificial, eu quero levar em consideração tudo que o outro fala, meio voluntarista, meio postiça, no sentido original da palavra, né? Posta depois, né? Postiça, que vem depois. Mas a gente pode pensar a consideração positiva incondicional como fundamentada na empatia, do reconhecimento de que ele é sujeito, do reconhecimento de que ele é pessoa, que a sua vida, que ele tem uma ancoragem na própria experiência, que ele tem uma ancoragem que permite integrar de maneira própria e significativa e estruturante todas as suas experiências. Que essa experiência pode ter um curso integrado e pessoal e original. Mas isso, se parte da empatia, essa consideração positiva é uma decorrência que eu, em termos culturais, assumo porque é uma ancoragem que me interessa valorizar. E note que aqui também tem uma dimensão universal, né? É a consideração positiva e condicional para qualquer pessoa, pelo fato de ser pessoa. Então, não é exatamente um relativismo. Qualquer coisa eu estou apoiando. Não é exatamente isso. Tem uma raiz, né? E a compreensão empática, claro, é totalmente relacional, né? E, por definição, é, é reconhecer no outro um outro eu, assim como eu sou. E não precisamos falar disso, como é claro que a compreensão empática afeta imediatamente o campo psíquico, né? E é importante porque essa compreensão ela pode construir o campo psíquico mesmo antes de eu falar alguma coisa. E a compreensão, assim como a congruência monta um campo de relação, um campo psíquico, a compreensão empática também. Que eu estou sintonizado com o significado da tua vivência, cria um campo de relação, cria uma comunidade em que a experiência totalmente pessoal cabe. E ela é material de construção da relação mesmo. Então, a compreensão empática não é só que eu aqui compreendo você lá. Claro, porque é uma condição facilitadora. Eu aqui compreendo a sua vivência lá, nos une, cria um campo. Frequentemente, quando esse campo é claro, ele é realizador para ambas as partes. É porque é uma experiência de comunidade. E aí aparece como a experiência de comunidade nos afeta significativamente, nos constrói, né? Então, aqui também, em todas essas condições, aparece aquilo que a gente falava antes, que a gente vivencia tudo na abertura para dentro e para fora. Então, vamos enfrentar a questão do Roger.
Pode passar o slide. A consciência, em relação à empatia, a consciência de si pode se iniciar num sentimento, em vivências orgânicas, em experiências psicofísicas. Mas o que está em questão é a busca da autenticidade. E isso é muito claro para o Rogers, e eu interpreto essa insistência dele em prestar atenção, tanto para o próprio terapeuta quanto indicar para o sujeito, a partir das nossas perguntas e tal, prestar atenção na experiência orgânica, prestar atenção no que está acontecendo do ponto de vista do sentimento, porque me parece que ele estava preocupado que a gente partisse efetivamente da nossa própria experiência. Quando a gente fala do que a gente pensa, do que a gente imagina, do que a gente quer genericamente, é fácil que isso seja uma construção mais ou menos vaga. É fácil que a gente esteja comprando o posicionamento da nossa cultura, da nossa época, e isso uma certa estrutura, mas está longe da autenticidade, né? Então, partir dessa consciência de si, a partir em relação ao sentimento, ele é fundante, ele é uma âncora próxima do que a gente estava falando do núcleo da alma, que se torna uma âncora para as próprias vivências. A, a consciência de si acontece de um modo mais particularmente claro na relação, vamos pensar na relação terapêutica, porque essa relação com o outro, com o cuidado da empatia, com o cuidado do respeito à experiência do outro, ela se constitui como uma entidade, como uma comunidade. Mas ela é também uma espécie, uma parte do mundo cultural. Então, essa consciência de si, que é modificada na relação terapêutica, ela também traz em si a abertura para fora, a abertura para o mundo. Ela também bebe do que acontece na comunidade, naquela comunidade, para poder ser mais si mesmo. Eu estou falando do que está presente em Rogers e que muitas vezes não é colocado no centro da questão. Quer dizer, é fácil que a gente acabe ficando na experiência do sentimento e volta a valorizar a questão do sentimento, enquanto o que está acontecendo é mais amplo, é mais complexo, é mais aberto. Então, eu acho que Edith Stein está chamando a atenção para a gente tomar o sentimento como campo de abertura para entrar num campo mais ancorado, mas a gente se dá conta que o sentimento não é a âncora. Ele pode ser um acesso à âncora, que é o núcleo da alma, que tem sugestões sobre nós mesmos, que
E tem momentos em que a gente fala, isso eu não topo. Isso aqui, para mim, não dá, não é? Não é só uma análise da situação, é uma análise da situação a partir do âmago da minha experiência. Então, o sentimento, como campo de autenticidade, perfeito. Não vamos perder de vista que, a, a partir do sentimento, há um processo mais complexo, que é mais relacional e que convoca o centro da alma. Isso questiona uma certa leitura individualista dos processos. Isso é muito grave do ponto de vista da psicologia em geral. A gente é capaz de falar dos processos individuais e depois de dinâmicas de relação. Mas a relação entre essas coisas, a gente tem muita dificuldade de apreender. Eu acho que e isso está atuando na relação terapêutica, está atuando nessas é, condições facilitadoras do Rogers. A gente mesmo tem dificuldade de tematizar sobre isso. Eu acho que é muito importante o fato de a gente aprofundar qual é o lugar do sentimento para a clareza do erro, a questão da relação para a clareza do eu, sem um ranço de individualismo que a gente tem medo da influência do outro sobre mim, que é a ideia que é o conceito de indivíduo, né? Como é que o indivíduo é por ele mesmo, né? Mas nós estamos falando de pessoa, né? Porque o indivíduo, na verdade, é uma abstração. É impossível. Nós temos a pessoa em relação. Então, eu acho que a gente tem essa tarefa de ir adiante daquilo que está colocado para nós como caminho bastante claro do ponto de vista da ACP. Nós vamos falar um pouquinho mais disso. O próximo slide, por favor. É, queria falar, apontar que Rogers é comunitário. A gente pensa, fala pessoa e pensa o processo do indivíduo. Mas ele efetivamente estava preocupado com mais. Estava preocupado com um processo comunitário. Ele, desde o início, tinha uma preocupação com a liberdade da pessoa numa sociedade muito estruturada. Então, ele queria que a pessoa pudesse ter uma condição da sua liberdade de se expressar. Então, ele criava uma certa estrutura grupal, não qualquer grupo, uma certa estrutura grupal, em que se pudesse ter atenção à liberdade da pessoa. Então, essa importância do comunitário, por valorizar a pessoa, já estava presente já de cara. Mas depois, a partir de ter vindo ao Brasil e da experiência dos grandes grupos, que aconteceram mais ou menos por acaso, ele passou a elaborar a teorizar sobre a questão dos grandes grupos e a importância dessa relação, justamente,
dos processos individuais junto com os processos coletivos. E uma leitura desavisada vai continuar falando da liberdade do sujeito, que naqueles grandes grupos a pessoa podia ser ela mesma e tal, tá certo. Mas o importante é que ele estava dizendo que existe uma condição de comunidade que possibilita, que favorece, que dá suporte para a experiência de liberdade. Então, na verdade, são os dois polos, né? E essa foto é uma experiência, é uma foto do Rogers aqui no Brasil, uma experiência de grandes grupos, né? Então, a experiência de liberdade pessoal gera uma certa estrutura de grupo, assim como o Einstein estava falando, um certo posicionamento pessoal gera comunidade e modifica a dinâmica da sociedade e chega, inclusive, no Estado. Então, às vezes a gente fica seduzido sobre a questão do indivíduo, mas o Rogers já estava colocando que essa valorização do indivíduo tem a ver com os processos entre nós. Na última fase do Rogers, sumiu o slide aí, né? A última fase dos trabalhos do Rogers, que é a questão dos grandes grupos, mas também de grandes tendências. Ele falou de tendências da humanidade. Ele estava falando por onde a humanidade estava indo, por onde a família estava indo, o que ele imaginava que ia ser a estrutura de família no futuro. Quer dizer, no final, ele estava propriamente se ocupando dos grandes temas comunitários em que a importância da pessoa e a liberdade da pessoa estivesse contemplada e favorecida. Inclusive, ele, nesse movimento, ele falava também de uma cosmovisão, né? Quer dizer, do mundo, da humanidade no mundo. Quer dizer, ele ampliou muito essa dimensão propriamente comunitária. Eu trouxe essa outra foto das pessoas no campo de concentração com as crianças, porque tem testemunhos de Edith Stein no campo de concentração em que ela ficou muito provocada, que tinham algumas mães que ficavam tão perturbadas no campo de concentração que não conseguiam se ocupar das crianças, não conseguia cuidar das crianças. E ela começou a ficar com essas crianças para apoiar, para elas não ficarem abandonadas naquele horror e, de alguma maneira, dar um suporte para as mães também. Eu tenho testemunhos de pessoas que relataram essa atitude comunitária de Edith Stein, mesmo no momento tão grave na beira da morte, né? De uma injustiça monstruosa, ela estava se posicionando em relação ao outro e criando condições para viver aquele sofrimento de uma maneira digna, humana. Então é interessante que os dois, tanto Rogers quanto Stein, chegando no fim da vida, ampliam essa noção, torna essa dimensão comunitária mais radical. Pode passar o slide. Esse a gente já falou, pode passar para frente, que o Roger já estava antes.
antes mesmo desse processo de grandes grupos, essa questão já estava colocada. Eu já falei sobre isso. Conclusão. Aprofundar o conceito de pessoa em nosso contexto relativista é um desafio fundamental. Dentro do próprio caminho da CP. Estou falando que precisa ser outra coisa. A gente precisa aprofundar o conceito de pessoa e considerar que nós somos num contexto relativista, assim como Rogers considerava que eles estavam num contexto excessivamente estruturado. Superar as leituras individualistas e sentimentalistas dos processos pessoais e comunitários. Precisamos chegar a aprofundar a relação entre o processo da pessoa e o processo da comunidade. Precisamos superar um medo da influência, como se a gente, como existisse só isso, como se que a presença do outro para nós fosse uma influência sobre o eu, né? Que tiraria a liberdade do sujeito. Precisamos problematizar essa relação indivíduo-comunidade de maneira mais profunda. Renovar o caminho próprio da ACP no mundo de tendência narcisista, de relações fluidas, de organização social baseadas em ideologia. Essas características da sociedade colocam desafios para nós que eu acho que é uma responsabilidade muito grande nossa de aprofundar os nossos conhecimentos para dar conta desse drama. Eu trouxe todas as contribuições porque eu acho que Wittgenstein pode nos auxiliar nessa grande e bela empreitada. Era isso. Mas a Fernanda tinha uma pergunta, né? Sim, a minha pergunta foi, quando você relatou a respeito das grandes questões, né, que ligam as pessoas, se tinha a ver com a questão da formatividade que o Rogers trouxe, ali no Sim, finalzinho já. totalmente. Eu acho que você pescou bem. É, a, a, o nosso processo individual, a gente costuma superficialmente pensar nos elementos que nós já temos. Mas nós somos formados pelos elementos que nós precisamos apreender, inclusive. Eu tenho trabalhado sobre isso com o conceito de experiência elementar. Saiu um livro agora, no final do ano passado, também sobre isso. Então, tem um livro chamado Experiência Elementar em Psicologia, Aprendendo a Reconhecer, e um segundo, Experiência Elementar em Dimensão Relacional, justamente com essa preocupação de não tornar a compreensão desses processos como individuais, né? Mas que eles são propriamente relacionais. Então, eu acho que é isso, a gente se forma não só como reação ou como decisão de alguns pontos que a gente já tem, mas com exigência de onde a gente precisa ir. Isso também faz parte do nosso posicionamento no mundo. Isso nos forma, porque isso nos dá um campo de ação. Isso é um campo onde nos lançar, onde nos arriscar. E como a gente cresce na tomada de posição, não só no que a gente já tem, mas como a gente se posiciona em relação ao que a gente encontra, a gente se posiciona também em relação ao que a gente precisa que aconteça. E tudo isso nos forma. Por isso que as pessoas que têm ideais, elas são provocadas a tomar posição cada vez mais no mundo, né? Você pega um ideal já pronto, né? Uma frase que você continua repetindo,
É um estereótipo, né? Eu não preciso tomar posição pessoal, eu preciso só reafirmar aquela posição pronta, né? Aí é uma armadilha, que é o que a gente está vivendo atualmente, né? Tem as bolhas, que se deve pensar desse jeito, já está tudo programado. A resposta já está toda dada, né? Agora, quando você tem um ideal, quando você precisa que algo aconteça no mundo, é outro processo, é outra elaboração. Aí tem o campo da sua resposta àquilo que você encontra em função do que você precisa que aconteça. E eu preciso que aconteça está ancorado em mim mesmo, está ancorado no núcleo da minha pessoa. Então ela vai me formar, ela vai estruturar a minha pessoa, vai estruturar a minha relação com o outro, né? Então se a gente vai atender e é totalmente relativista, tanto faz, não é não? Agora, se eu estou precisando que o outro se torne, eu quero profundamente que o outro se torne mais ele mesmo, é outro processo que rola, mesmo em silêncio. Eu contribuo de outro modo. Eu estou presente de outro modo, né? Hum. Bernardo, eu fiquei curiosa com a sua monte de perguntas. Não sei se você quer. Ele falou, não foi? Falou publicamente, é um monte. Então, escolha Oi, uma. eu posso falar aqui e tentar me organizar enquanto eu falo, sabe, Mar? Ah, Em geral funciona, né? é. É porque, primeiramente, boa tarde para todo mundo, tá, gente? É, em primeiro lugar, assim, escutar toda essa apresentação, Miguel, e muito obrigado por trazer ela, me coloca num estado de, assim, tá prestando atenção em cada palavrinha que está sendo dita, porque parece que os conceitos eles estão sendo usados num ajuste fino. Eu tenho isso, é só uma impressão minha, tá? Mas eu sinto que isso é muito mais forte em mim para quem escreve em alemão, né? Parece que quando a pessoa escreve em alemão, prestar atenção assim, qual é aquela palavrinha que eles usaram para falar dele, faz É, muita diferença. E quando eu falei assim, eu tenho um monte de perguntas. Ontem de manhã eu fiz uma apresentação num outro grupo sobre o conceito de organismo na ACP. Uhum. E ontem, então assim, ó, ontem aquela apresentação de Gendlin, ela bateu de outro jeito aqui, eu só tava muito cansado para ficar quieto mesmo, eu não sou uma pessoa de ficar muito quieto não, tá, gente? É, Só que uma coisa, quando eu tava elaborando essa apresentação, eu peguei ela na ACP e eu tinha uma compreensão da ACP que ainda não tinha caído desse jeito. Foi uma frase que diz assim: o selfie não faz nada, né? Eu estava falando de organismo. E aí, quando eu li aquilo assim, caraca, peraí, eu entendi alguma coisa errada, eu preciso reorganizar. Agora eu escuto você falando da Edith Stein e eu preciso dizer assim, não tinha conhecimento dessa teoria dela. Eu estou aqui num primeiro contato ouvindo você e tentando me resolver com a IA aqui do lado em algumas coisas enquanto você está falando, né? Uma coisa que me chama muita atenção é essa. Quando você traz uma consciência de si, né, que ela, a partir dela surge uma liberdade no sentido de me construir mesmo, como se eu estivesse escolhendo como eu me construo. E aí eu já estou pensando até que a sua apresentação e a próxima do Sartre, elas vão encaixar assim, né? É, eu fiquei pensando se essa consciência de si, ela, quando a gente aproxima ela da CP, ela não está mais pro lado do organismo que tem as funções, que faz as coisas, do que pro lado do self, de uma imagem que eu criei de mim mesmo.
ela é só consultada na ACP, né? Eu consulto ela e eu tô tentando manter ela, preservar ela. Então, a minha primeira pergunta eu acho que é por aí. Eu falei, eu tô me organizando enquanto eu falo. Eu Então, fico ótimo, eu lá pra... acho ótimo. É. Eu vejo assim também. Eu acho que o Rogers ele, ele fala do crescimento, do processo de crescimento, a partir dessas condições facilitadoras, que vem com um processo que vem naturalmente, por si mesmo. Inclusive, ele compara isso com a planta, né? À medida que ela tem o sol, ela vai crescer. À medida que ela tem essas condições facilitadoras, ela vai crescer. É verdade, não, não tem como negar. Mas o que Wittgenstein está falando é que a nossa tomada de posição está presente ali. Ela não está ela não está presente só quando você resolveu o assunto e falar, então eu vou fazer isso. E eu decidi, lá no final da reflexão, depois de ter consultado o sentimento. Não, ela fala, não, eu estou o tempo todo colocando substância pessoal em cada passo. E isso é liberdade, isso é autonomia. É esse processo que cresce. Ele não cresce, que é o conceito de pessoa. A pessoa não se desenvolve a revelia dela mesma. A pessoa, ela cresce por liberdade. Quando Ela você... cresce por aceitar a presença do outro para mim. Você enrosca numa pessoa bonita de uma maneira puramente sensorial, aí alguém vai falar: cuidado para não se apaixonar, hein? Uhum. Porque aquilo ali já tem o caminho aberto para uma relação pessoal. E o modo com que você lida com aquilo é que vai dar o percurso do desenvolvimento. O que Einstein está falando é que a gente pode ir aceitando os convites para passar de um nível para o outro. E a gente faz isso o tempo inteiro. O tempo inteiro eu tenho que lidar. Eu vou ficar distraído aqui, ou vou levar em consideração o que o outro está falando, ou vou levar em consideração a minha vivência, ou deixar quieto, né? Quer dizer, o tempo inteiro eu tenho que me posicionar em relação a isso. E só ele, só o sujeito pode fazer isso. Então, o que ele está falando é que a gente já é pessoa no início do processo. E é essa tomada de posição é que permite o fluxo do, da experiência que vai se estruturando, né? Então, é menos mecânico, vamos dizer, exagerando um pouco, é menos automático, é menos uma influência que eu recebo e é mais eu estou dentro de um processo, eu recebo a influência do outro e tomo posição em relação a ela. Aí o processo se dá. Eu já exerço o fato de ser pessoa desde aí. E isso que me leva a, depois, decidir alguma coisa e pagar o preço pelo que eu decidi. Porque aquele processo é meu. Ele está ancorado em mim mesmo. Mas ele está ancorado em mim mesmo por uma decisão, outra decisão, outra decisão, outra decisão. Colocar substância pessoal e de novo, e de novo, e de novo. E aí a gente se forma. Eu me formo de maneira mais livre.
eu me formo de maneira mais autêntica. Eu acho que isso está presente no processo da relação empática, por exemplo, e que Rogers passa meio rápido, e que ele sai pegar a minúcia dessa dinâmica. Mas é a mesma. Eu acho que é a mesma. Eu posso comentar mais uma coisinha rapidinho, Miguel, que agora eu ouvi você, e aí eu acho que acho que começou a juntar muita coisa aqui. Assim, primeiro tem uma reflexão de algo que você trouxe, que eu, eu já tinha ela antes, mas eu acho que é interessante de trazer, assim, ela não me desorganiza tanto. Que quando a gente pensa nas condições de valor que vem de fora para dentro, a gente pensa no comunitário, no de fora para dentro. Mas a condição de valor ela é tida, né, quase como aquilo que tem como é aquilo que tem um potencial de causar uma incongruência, de não ser simbolizado, ela é tida de uma maneira negativa, né? A Uhum, parte positiva a gente não pensa ela de fora para dentro, né? E aí trazer este lado comunitário, né, de esta pessoa ela existir e se formar integrada, isso daí eu tinha uma noção disso antes. Agora, quando você me responde isso, eu já começo a pensar que este tomar uma decisão, ele não é necessariamente um tomar uma decisão consciente, não é necessariamente tomar uma uhum, decisão simbolizada, né? claro, sim. Quando eu estava falando de condições de valor nessa apresentação, eu criei essa metáfora, assim, tipo, um local onde existe uma regra e você precisa parecer um peixe. Se você não parecer um peixe, você é punido, né? E aí vai ter gente que vai nadar, vai ter gente que vai botar uma máscara, vai ter gente que vai. Cada um, como a gente precisa de consideração positiva, e neste caso ela é condicional, vai tentar se preservar de alguma maneira. E essa é a expressão diferente da tendência atualizante que o Rogers, ele só falou que tem. Ele não Uhum, para dizer, tá, e como é que surge essa expressão diferente? E aí agora fechou aqui, parece que isso, assim, é uma é o que muda na pessoa na expressão diferente de da própria tendência atualizante. uhum, uhum, Esta é a decisão e a liberdade, né? exatamente. Concordo totalmente. Inclusive, eu Que acho que isso bom. vai totalmente de acordo com a ideia de empatia de um outro que não é só uma versão diferente de mim, ele é um outro outro. Aham, aham, aham. Que bom. Muito obrigado, Bernardo. O Acho Márcio, que deu tempo, né? Deixa eu só fazer um pequeno comentário. Eu estava com o, o microfone mutado. Quando você fala de empatia, empatia como pré-reflexiva, e dá aquele exemplo da pessoa chegar num local e já ter certas sensações, me deu a impressão, se eu te entendi bem, que isso estava mais relacionado à simpatia ou até a sensação sentida do Gendlin do que propriamente a empatia. Será que eu estou fazendo uma certa confusão aí? Bom, depende da definição, né? Mas o que ela está dizendo é que a empatia é uma sintonia com o outro em termos radicais, antes do conteúdo. Ah, eu fiz confusão. É antes do conteúdo. Aham, Eu não sei que o cara, de qual bolha ele participa, aham, aham. mas eu sei que é uma pessoa, né? Quer dizer, e isso é cheio de consequências, né? Sim, 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 sim. Porque significa ter cuidado com as bolhas diferentes, ter cuidado com pensamentos que são diferentes dos nossos,
ter cuidado com o caminho de liberdade da pessoa com o qual eu não concordo. Mas tem uma sintonia original que se coloca para nós, né? E que tende a possibilitar a relação com o outro, antes do conteúdo. É isso que ela está dizendo que é empatia. Então, eu acho que se a gente quiser juntar as duas posições, da Edith Stein e de Rogers, eu acho que fica mais preciso a gente falar em escuta empática, em relação empática. Quer dizer que é uma coisa baseada na empatia, né? Eu Não é acho que você estava. exatamente a empatia, mas é baseada. E o Rogers usa essa expressão, né? É, Eu acho que é é, ma- mais preciso do que a empatia como conhecimento do conteúdo do outro. fica mais no nível da compreensão empática do que propriamente da empatia, assim como A empatia é um processo isso, anterior que justifica a isso, compreensão, isso. o ouvir empaticamente, Uhum, tá ótimo. né? Então, minha gente, estamos aqui todos mais nutridos, eu pelo menos estou. A Edith Stein é pouco contemplada mesmo, sabe? Nos cursos de graduação, é pouco contemplada. Você tem razão, Bernardo, né? Então, você trouxe, e eu sabia que você seria capaz, já que seu estudo está nesse sentido, eu me senti bastante preenchida, nem vou precisar almoçar. Mas, de qualquer jeito, quando a gente pensou nesse congresso, a gente não é, fez a previsão de um almoço, porque isso demora, isso corta um pouco. Então, a gente está achando que a gente pode aguentar até as 3 sem desmaiar e fazer só um pequeno intervalo agora, porque agora vem o Sartre. O Sartre vem aí junto com o professor Márcio Artoni, lá do Ceará, e eu acho que a gente pode, então, continuar e guardar um pouquinho essa fome, ou então comer um pouquinho aqui, um sanduíche, um biscoito, um suco, para poder receber o professor Márcio. E eu agradeço muitíssimo o seu aceite do convite, a sua participação. Fiquei muito feliz e feliz de te rever. A gente quase não tem podido se encontrar por aí nesse mundo, né? É Então, nesse verdade. mundão aí eu gostei muito. E eu queria tirar uma foto, queria pedir quem quer abrir a câmera para a gente tirar uma foto bem legal. Vamos embora? Queria dizer também que se vocês quiserem mandar perguntas que tenham ficado aí engasgadas, pode mandar aí para mim, a gente tenta responder. Ok. Um, dois, três e já. Vamos lá. Acho que todo mundo saiu decentemente. Muito obrigada, Manda para professor mim depois Miguel. da foto também. Então, vou mandar a foto para você e depois também a gravação, né? Se você quiser e tal. Ótimo, quero sim. Você vai dispor os seus slides ou não? É um, Posso? Pode pode dispor. dispor? Tá, ok. Então tá. Natália e Eduardo Henrique vão cuidar disso, que eles são ótimos, são muito cuidadosos. Eu já não sou tanto com essas tecnologias, né? Tá Tá bom. bom. Então vamos fazer esse pequeno intervalo. São 13h05, 13h10 a gente volta? Ok, Ok. obrigado. Tchau, então. Tchau, tchau, Miguel. Tchau. Obrigado. Muito obrigado.